Então, bom dia, meu nome é Pablo, tá? Eu sou professor da disciplina de nefrologia e na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre as alterações do sistema urinário que estão relacionadas ao envelhecimento, com ênfase maior nos rins. Para contextualizar, né, nós vamos começar lembrando que o envelhecimento ele é um processo biológico natural, progressivo e inevitável, caracterizado por um declínio gradual da função celular, bem como por mudanças estruturais progressivas em muitos sistemas orgânicos e, logicamente, no urinário. É importante ressaltar que, em geral, a taxa de declínio fisiológico é inicialmente difícil de ser percebida, porém, após certa idade, que é o que chamamos de maturidade tardia, sofre uma aceleração, ficando mais evidente. Também, esses declínios associados ao envelhecimento na função dos órgãos, eles não ocorrem de uma forma homogênea, tá? Mas representam, na verdade, um processo que é multidimensional, que é regulada pela interação de múltiplos órgãos e que é influenciada também por várias escolhas nossas, né? Por vários fatores modificáveis que vão incluir estilo de vida, exposições ambientais, tá? Além do fator genético em si. Essas alterações no envelhecimento em um rim normal, elas devem ser sempre separadas das alterações que ocorrem como resultado de doenças renais, que são relativamente comuns em idosos, como a nefropatia diabética, por exemplo. Distinguir esses dois processos, né, a inevitável senescência orgânica e as alterações estruturais e funcionais mediadas por doenças, não é nada fácil no dia a dia. O que a gente sabe é que as doenças relacionadas à idade, quando estão sobrepostas às alterações do envelhecimento normal, podem alterar significativamente a taxa de declínio funcional, esgotar a reserva funcional renal e predispor esses pacientes à lesão renal aguda. Aos navegantes, um aviso, né? Nós estamos em águas desconhecidas, o que a gente vai comentar aqui ainda está em processo de pesquisa, de definição, tá? Embora o interesse no tema seja crescente nos últimos 15 anos, especialmente quando a gente começou a ter clareza nas definições do que é doença renal crônica, de como avaliar a função renal de indivíduos, bem como a gente pôde realizar estudos com biópsias em doadores de rim, exames de imagem foram mais disponíveis, né? A gente também começou a fazer mais pesquisa experimental no tema. A gente está muito longe de entender as diferenças do envelhecimento renal entre indivíduos e etnias, a repercussão funcional e clínica dessas alterações e também o processo como um todo. Independente, né, de um mecanismo molecular exato de envelhecimento, diversas alterações fisiológicas, celulares e de expressão gênica ocorrem no rim envelhecido, afetando a homeostase, a função e a resposta à lesão renal. Percebam que no rim envelhecido ocorreu diminuição da densidade e da regulação vascular, da capacidade antioxidante, do comprimento do telômero, autofagia, tá? Em alterações na expressão do cloto, na entrega do oxigênio, tá? Nos níveis de PPAR-gama. Também houve aumento da sensibilidade à angiotensina 2, a inflamação, a ativação de perícitos e fibrose, a ativação da via de sinalização WNT, expressões de fator de crescimento de fibroblastos 23 e geração de antioxidante. Nessa tabela, a gente tem um resumo de alguns resultados de estudos relacionados a fatores de envelhecimento, tanto estudos in vitro, quanto estudos experimentais, na maior parte das vezes com ratos, como estudos também
em humanos. Logicamente, a gente não vai abordar todos esses fatores, estudos e mecanismos, mas a gente vai destacar alguns ao longo dos próximos slides. Iniciando pelo telômero, tá? Os telômeros são estruturas constituídas por fileiras repetitivas, né, de proteínas e DNA não codificado, que formam a extremidade dos cromossomos, cuja principal função é impedir o desgaste do material genético e manter a estabilidade estrutural do cromossoma, mesmo em situações de estresse celular. Ao que parece, ao longo do tempo, né, com o envelhecimento e com o estresse oxidativo, ocorre um encurtamento desses telômeros, levando a uma instabilidade dos cromossomos e consequente instabilidade celular, senescência e apoptose, né, ou morte celular. É importante destacar, todavia, que ainda não está claro, ainda é muito controverso se esse é um processo primário ou é um subproduto do envelhecimento dos indivíduos. O cloto é uma proteína transmembrana, né, fortemente expressa no rim. É também um correceptor para o fator de crescimento, né, de fibroblastos 23. E embora seu papel exato no envelhecimento ainda não esteja completamente compreendido, o cloto tem um papel na modulação de diversas vias associadas ao envelhecimento, incluindo o metabolismo do cálcio, do fósforo, calcificação vascular, hipóxia, regeneração e senescência. Em estudos, né, com camundongos, pode-se notar que, por exemplo, camundongos com deficiência de cloto apresentam redução da expectativa de vida, atrofia da pele, atrofia muscular, osteoporose, calcificação ectópica, e, por outro lado, os camundongos com superexpressão do cloto, eles têm uma vida média mais longa. Tá? Também existem estudos associando, inclusive, a queda do cloto à injúria renal aguda, tá? E é muito importante hoje em dia, ao se falar de envelhecimento e envelhecimento renal, sempre lembrar aí do cloto. E falando em cloto, os mecanismos, né, para os efeitos antifibróticos do cloto, eles incluem a supressão do fator de crescimento de fibroblastos 23, que, como comentado, né, o cloto é um correceptor dele, e a modulação da sinalização WNT. Essa é uma via de sinalização ativada após lesão e que promove a expressão gênica profibrótica. Existe uma sugestão de que, à medida que os níveis de cloto eles caem com o envelhecimento, a sinalização WNT aumenta, promovendo fibrose e calcificação vascular. E aproveitando o gancho da sinalização WNT e o estado profibrótico, é importante destacar que, assim como a sinalização WNT, o sistema renina-angiotensina-aldosterona ele também se encontra envolvido no processo de envelhecimento, né, e também contribui para esse estado. Falando mais especificamente do envolvimento do sistema renina-angiotensina-aldosterona no envelhecimento, na maior parte das vezes vocês aprendem na graduação, né, que o angiotensinogênio vai ser aí clivado pela renina, formando a angiotensina 1, que, então, vai ser clivado pela ECA, formando a angiotensina 2, que vai se ligar, então, aos receptores AT1, tá? E aí desenvolve todo o seu processo. Mas, na verdade, existem outras angiotensinas biologicamente ativas que apenas a angiotensina 2. Nós temos a angiotensina de 1 a 9, nós temos a angiotensina de 1 a 7, tá? A angiotensina de 1 a 9 ligando-se aí aos receptores AT2, a angiotensina de 1 a 7 se ligando aos receptores mais, e é muito importante a gente entender isso, não só porque esse processo está relacionado aos mecanismos, né, de dano vascular, de dano cardíaco, de dano renal, mas também estão associados ao processo de envelhecimento,
tá? A angiotensina 2, quando se liga ao receptor AT1, eles levam a um estado pró-fibrótico, pró-trombótico, pró-oxidante, tá? Com vasoconstrição, com crescimento celular, que leva à inflamação, fibrose renal, proteinúria e também corrobora com o processo de envelhecimento. Por outro lado, as angiotensinas, né, como a angiotensina de 1 a 7, ao se ligar ao receptor mais, elas vão causar redução da inflamação, redução da fibrose, redução da trombose, é um estado antioxidante, tá? E com isso, nós temos, então, uma angiotensina aí associada ao contraponto, né, do envelhecimento celular. Vale destacar aí que em estudos recentes foi demonstrado que a angiotensina 2, né, ela promove diretamente a senescência das células endoteliais e contribui aí para a doença vascular por um novo mecanismo. Por outro lado, essa angiotensina de 1 a 7, ela é apresentada como uma ferramenta valiosa para a proteção contra a senescência das células endoteliais humanas por meio da ativação consecutiva do cloto, tá? E do eixo aí, fator relacionado ao fator nuclear eritroide 2 e M-oxidase 1, que é basicamente esse HO1 aí, tá certo? E o NRF2. No que diz respeito à parada, né, celular, a parada do ciclo celular na fase G1S torna-se mais prevalente com a idade e resulta na expressão de múltiplas citocinas. Já o aumento da parada do ciclo celular em G2 e M, em resposta à lesão, promove o reparo mal adaptativo em lesão renal murina, né, em espécies de ratos, com contagens elevadas de G2 e M correlacionadas com fibrose. Embora a parada do ciclo celular nesse estágio eles possam, né, ter efeitos variáveis em diferentes tipos de células, a gente sabe que nas células tubulares tende a ocorrer um estado aí fibrótico. Finalizada essa imersão no entendimento molecular do envelhecimento renal, agora a gente vai voltar os nossos olhos para as alterações estruturais. E elas podem ser microanatômicas, ou seja, histológicas, ou podem ser macroanatômicas. As primeiras, elas vão ser observadas nos achados de biópsia renal, enquanto as segundas, elas geralmente são avaliadas em estudos de imagem, como, por exemplo, tomografia computadorizada e ressonância magnética. No que diz respeito às alterações anatômicas, é importante lembrar para vocês que o néfron é a unidade funcional do rim, né, e que esse néfron ele vai ser constituído pelo glomérulo e pelos túbulos renais. Além disso, nós podemos dizer que o rim ele vai ser constituído por 4 compartimentos que podem ser lesados. Tá? A gente tem um glomérulo, a gente tem um túbulo, a gente tem o interstício e a gente tem os vasos renais. Nesse sentido, acredita-se, né, que ocorra uma arteriosclerose e a linólise de pequenas artérias, ou seja, um dano vascular, e esse dano vascular leva a uma glomerulosclerose focal e global, um dano glomerular, e em seguida o túbulo, né, associado a esse glomérulo esclerótico se atrofia e por fim leva aí o interstício ao redor do túbulo atrófico a sofrer fibrose. Então a gente teria aí um dano vascular inicial levando a esclerose glomerular, atrofia tubular e fibrose intersticial. Falando mais especificamente das alterações do glomérulo, tá, nessa nefroesclerose, acredita-se que ocorra aí um espessamento da membrana basal glomerular, com expansão da matriz hialina mesangial, com preenchimento gradual do espaço de Bowman, com um material hialino semelhante a essa matriz, levando a um colapso do tufo capilar com fibrose intracapsular, tá?
Quanto aos podócitos, acredita-se que ocorra uma depressão relativa desses podócitos, causando hipertrofia podocitária e fusão desses processos podálicos. Essa glomerulosclerose global associada com a idade avançada, ela parece ocorrer quase que inteiramente no córtex superficial, enquanto a glomerulosclerose global associada à doença renal crônica e a outras doenças, né, e não ao envelhecimento em si, elas parecem aí lesar o rim com comprometimento mais difuso dos glomérulos, né, e atingindo aí o córtex mais profundo. E isso pode ser justificado pelo fato de que os glomérulos superficiais, eles são mais distalmente perfundidos pela artéria renal, e a glomerulosclerose relacionada à idade, ela vai ser consistente com o processo isquêmico de arteriosclerose, né? Então, a baixa perfusão pode levar ao comprometimento maior desses glomérulos superficiais no envelhecimento. Para falar dessas alterações, né, glomerulares e do néfron em si, a gente pode citar esse estudo, onde em uma amostra de 1.203 doadores de rins saudáveis, né, houve um aumento da prevalência de glomerulosclerose global com o aumento da idade, tá? Por que doadores de rim? Porque quando você geralmente faz a captação, você retira um fragmento do rim, você faz uma pequena biópsia renal. E aí, com isso, pôde-se avaliar, né, uma grande quantidade de pessoas através dessa biópsia renal. E aí, o que eles conseguiram observar? Né? De fato, existia um aumento da glomerulosclerose global conforme aumentava a idade do indivíduo, tá? A prevalência de glomerulosclerose global no grupo mais jovem foi de cerca de 19%, enquanto na idade mais avançada, né, de 70 a 79 anos, foi de 82%, havendo de fato uma grande alteração aí, uma grande presença da glomerulosclerose global. Mas além da glomerulosclerose global, se a gente considerar aí atrofia tubular, fibrose intersticial, arteriosclerose, que foram comentados aí no slide anterior, a gente, olha, observando tudo isso na biópsia renal, consegue ver que existe também um aumento com a idade, tá, desses achados na biópsia renal. E isso pode ser combinado para definir uma pontuação de nefroesclerose, né, que é a esclerose do néfron. Se a gente for considerar, por exemplo, esse estudo, a presença de 2 ou mais dessas 4 principais anormalidades, glomerulosclerose, atrofia tubular, fibrose intersticial, arteriosclerose, a prevalência entre os doadores vivos mais jovens passa a ser de 2,7%, enquanto nos doadores vivos mais velhos a gente vai encontrar aí cerca de 73%. Então, percebam que, de fato, existe sim um comprometimento, né, do glomérulo, existe nefroesclerose, tá? Atrofia tubular, fibrose intersticial, conforme o indivíduo envelhece. É importante destacar aqui que esse aumento na prevalência de nefroesclerose, né, de alteração, de perda aí dessa unidade funcional com a idade, ela parece ser independente do declínio da taxa de filtração glomerular que vai ocorrer relacionada à idade. O número de néfrons funcionais com as quais uma pessoa nasce varia em torno de 700 mil a 1,8 milhões de néfrons por rim, tá? E esse número, ele vai diminuindo progressivamente com o envelhecimento devido a essa nefroesclerose que a gente comentou anteriormente. O número total de néfrons, né, em doadores de rins vivos, ele diminui de 990 mil por rim, né, para idades de 18 a 29 anos, para 520 mil por rim, para idades de 70 a 75 anos. Isso, né, como a gente vai ver mais à frente, pode inclusive contribuir para a redução da massa renal,
que vai ser observada em exames de imagem de alguns pacientes, tá? Uma outra coisa interessante para ressaltar é que existe uma baixa dotação de néfrons, né, associada ao baixo peso ao nascer. Então, pessoas que nascem com baixo peso ao nascer tendem a ter uma quantidade inicial de néfrons menor, tá? Isso pode acelerar o declínio dos néfrons funcionais relacionados à velhice, né, à idade, já na idade adulta desses indivíduos. É razoável, né, esperar que com o aumento da glomerulosclerose global relacionada ao envelhecimento, ocorra uma hipertrofia compensatória dos néfrons funcionais restantes, que é um fenômeno que ocorre em resposta à perda de glomérulos em doenças renais ou na sobrecarga mesmo de filtração, por exemplo. Alguns estudos mostram, né, haver uma diminuição do tamanho glomerular médio com a idade, enquanto outros estudos vão mostrar um aumento com a idade. Então, ainda não está muito claro, de fato, se aumenta o tamanho ou se cai o tamanho ao longo do tempo com o envelhecimento ou em resposta a essa perda de néfrons, né, pela nefroesclerose. Por outro lado, um estudo que avaliou a hipertrofia do néfron em doadores de rim não encontrou diferença no volume do glomérulo não esclerosado com a idade. No entanto, a área tubular média ela foi maior com a idade, enquanto a densidade glomerular ela foi menor com a idade. Essa hipertrofia do néfron, né, um maior volume glomerular não esclerosado, uma maior área tubular, uma menor densidade glomerular, ela parece estar associada de maneira relativamente fraca apenas à idade avançada, mas se associa mais fortemente com certas comorbidades que se tornam mais comuns com o envelhecimento, como a obesidade, por exemplo, a hiperuricemia, tá? Então, alterações, doenças associadas ao envelhecimento vão contribuir aí com essa hipertrofia do néfron muito mais do que a idade em si. Em alguns estudos, né, onde foram realizados microdissecção de néfrons de rins autopsiados, mostram uma forte associação entre o envelhecimento e a frequência de divertículos tubulares, que, como a gente vai ver mais à frente, pode estar relacionado com o aumento na frequência de cistos renais simples, conforme o indivíduo envelhece. As principais alterações, né, macroanatômicas que vão ocorrer com o envelhecimento vão incluir aí a redução do volume cortical e o aparecimento de cistos, né, e tumores renais. No que diz respeito ao volume renal em si, nesse estudo, né, com 1.344 doadores de rim potencial, entre 1.281 participantes, o volume cortical diminuiu, enquanto o volume medular aumentou, tornando o volume renal total relativamente estável até cerca de 50 anos, tá? Depois disso, o volume medular, ele não aumenta mais, e o volume renal total, ele começa a diminuir. A nefroesclerose, que a gente comentou agora em slides anteriores, pode explicar esse declínio, tá, relacionado à idade no volume cortical renal. Da mesma forma, a hipertrofia dos túbulos, né, que constituem o volume medular e que se fixam aos glomérulos justamedulares, eles poderiam explicar o aumento inicial desse volume medular para compensar a esclerose e a atrofia dos néfrons superficiais do córtex. Com o passar do tempo, não se consegue mais manter essa hipertrofia, essa compensação, e com isso o volume renal ele começa a diminuir. No que diz respeito aos cistos, né, simples do parênquima renal, eles se tornam mais comuns, mais numerosos e maiores com o envelhecimento, como a gente pode observar aqui nesse estudo de imagem em 1948, potenciais doadores de rins vivos, tá? Como comentado anteriormente, os divertículos nos túbulos renais, que estão relacionados à idade,
eles parecem ser a lesão precursora aí desses cistos renais, que de fato aumentam conforme o envelhecimento, em frequência, em tamanho, tá? E em número. Resumindo aí as alterações estruturais, principalmente as microanatômicas relacionadas ao envelhecimento de acordo com o compartimento renal, no glomérulo a gente vai ter a esclerose glomerular, o espessamento da membrana basal, a expansão do mesângio, a hipertrofia de glomérulos remanescentes, segundo alguns autores, não todos, tá? No túbulo interstício, nós temos a fibrose intersticial, a atrofia tubular, nós vamos ter os divertículos em túbulos distal e coletor, que vão se associar a esse aumento aí do surgimento de cistos renais simples conforme o envelhecimento. Nos vasos, a gente vai ter a arteriosclerose, tá? Com hialinólise, que parece ser a lesão precursora de todas as lesões, formação de canais entre arteríola aferente e eferente, com desvio de sangue para a região medular, sem passagem pelo glomérulo. Olhando a parte macroanatômica, a gente pode dizer aí que ocorre redução do tamanho renal, tá? E que ocorre também aumento da frequência, do tamanho e do número de cistos renais simples. Finalizada essa parte das alterações estruturais, nós vamos agora comentar sobre algumas alterações funcionais do rim com o envelhecimento. A taxa de filtração glomerular, que é a principal ferramenta que a gente tem para avaliar as alterações funcionais relacionadas à idade no rim, e como a gente pode perceber aqui nesses gráficos, ela vai diminuir com o envelhecimento normal, tá? Seja a taxa de filtração glomerular medida, seja a taxa de filtração glomerular estimada através da creatinina sérica. E qual que vai ser a taxa de redução anual de taxa de filtração glomerular com envelhecimento? Isso ainda não está muito bem elucidado, tá? Todavia, a gente pode citar aí o Baltimore Longitudinal Study on Aging, com 446 indivíduos entre 22 e 97 anos, que foram seguidos aí por cerca de 24 anos, com o objetivo de determinar o coeficiente de regressão da depuração da creatinina com o avançar da idade. E nesse estudo, eles observaram que, havia valores de menos 1,10 ml minuto ano de filtração glomerular em indivíduos com alguma doença renal, de menos 0,92 ml por minuto por ano para indivíduos hipertensos e cerca de menos 0,75 ml por minuto ano para aqueles sem patologias prévias. Então, através desse estudo, a gente acredita que ocorra cerca de 0,75 para 100 doenças prévias, até 1 ml minuto ano de perda de filtração glomerular. Então, por exemplo, em 10 anos é esperado que o indivíduo, após os 40 anos de idade, perca aí cerca de 10 ml minuto por década, tá? Nesse estudo, 1/3 dos indivíduos não apresentaram declínio da função renal por um período de cerca de 24 anos, tá? Então, percebam aí que 1/3 da população não teve alteração alguma. Alguns apresentaram também disfunção renal mais pronunciada, porque possuíam doenças sistêmicas, como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, doença cardiovascular, uso crônico de drogas nefrotóxicas, tinha proteinúria, obesidade ou era tabagista, tá? E por conta disso, passou-se a especular que essa queda na taxa de filtração glomerular, ela não era necessariamente por conta do envelhecimento e que ela poderia ser resultado, de efeitos cumulativos cardiovasculares, por conta da nossa dieta ocidental, alto consumo de sal, alta prevalência de hipertensão e doenças cardiovasculares no geral. Todavia,
em estudos, né, com índios Kuna, lá no Panamá, que são fortemente fenotipados, que têm prevalência mínima de hipertensão e doença cardiovascular, e possuem dietas, né, que não são semelhantes aos hábitos ocidentais. Esses estudos sugerem que existe um verdadeiro declínio mesmo da taxa de filtração glomerular, que é relacionado com a idade, em vez de um efeito cumulativo, então, dessas doenças cardiovasculares e escolhas dietéticas do indivíduo. Nesses indivíduos, nesses índios Kuna lá do Panamá, houve uma redução de cerca de 9,5 ml minuto por década de vida, o que daria um resultado muito semelhante ao de Baltimore, né? Onde você teria aí cerca de 1 ml por minuto por ano de perda de filtração glomerular após os 40 anos de idade. É importante salientar aqui, né, que a avaliação da taxa de filtração glomerular estimada, né, e a interpretação dos resultados da avaliação da função renal do indivíduo, geralmente através da creatinina, né, e também a categorização de um indivíduo em ser portador de doença renal crônica ou não, porque perdeu a função renal, nos idosos é algo muito complexo, tá? Ainda é repleto de controvérsias, mas a gente não vai se ater nessas controvérsias nessa aula, porque não é o objetivo dela. Mas com esses fundamentos, quando vocês chegarem na nefrologia, a gente pode abordar melhor essa temática da avaliação da função renal, né, e da doença renal crônica no idoso em específico. No que diz respeito às alterações, né, na função tubular do indivíduo, experimentos em animais, eles têm demonstrado diminuição progressiva da taxa de reabsorção tubular renal de glicose, uma diminuição na produção de energia pelas mitocôndrias, uma baixa atividade enzimática da ATPase, uma queda no consumo de oxigênio e na capacidade de transporte através dos túbulos, e ainda pouquíssima investigação direcionada à função tubular no idoso em si, tá? E esse conhecimento, ele se torna importante em algumas situações clínicas, como, por exemplo, com o uso de drogas, né, nefrotóxicas, como, por exemplo, anti-inflamatórios, tá? E também na detecção do dano tubular associado a doenças. A gente precisa lembrar aí que o idoso, ele tende a ter mais dor osteoarticular, né? Eles acabam necessitando de doses de anti-inflamatórios e analgésicos, e que o uso contínuo, né, dessas drogas, elas podem, de fato, levar aí a dano renal, né, que, como a gente viu, no rim já envelhecido, esse dano renal, ele pode ser muito mais intenso, tá? No que diz respeito aí ao perfil hidroeletrolítico, nos mecanismos de concentração e de diluição urinária desse indivíduo, sob condições normais, né, a idade ela não vai afetar os níveis séricos de sódio e de potássio do indivíduo, nem vai afetar a habilidade de manter o volume extracelular do indivíduo. Entretanto, o que a gente observa, tá, é um prejuízo na resposta adaptativa para a manutenção da euvolemia, né, em situações adversas, ou seja, de manter o volume plasmático, né, circulante efetivo aí adequado. Por exemplo, em situações de restrição de sódio, a gente observa que ocorre uma diminuição na capacidade dos idosos de conservar esse íon, e com isso ocorre mais frequentemente a hipovolemia, né, a depressão de volume nesses indivíduos. Por outro lado, em situações de sobrecarga de sódio, né, em excesso de sódio, por exemplo, dietético, ocorre uma expansão de volume, tá, que ocorre aí secundariamente a uma deficiência na resposta natriurética, né, de eliminação de sódio pelo rim, e isso resulta muitas vezes em ganho de peso, tá, em edema para esses indivíduos, em retenção hídrica em si. No que diz respeito ao potássio, existe uma tendência ao aumento do potássio, que é o que a gente chama de hipercalemia, que vai ser intensificada aí pelo uso de determinadas medicações que poupam potássio, por exemplo, e além da diminuição da taxa de filtração glomerular, tá? E aí com a queda da excreção de potássio,
ocorre também uma diminuição na atividade da renina e da aldosterona, que vai ser considerado fundamental para o aparecimento desse aumento do potássio, dessa hipercalemia, tá? Podendo ocorrer também alterações aí no gradiente transtubular de potássio lá no ducto coletor. No que diz respeito, né, à diluição, concentração urinária, ocorre também um prejuízo na concentração e diluição urinária, que são fenômenos documentados no idoso, tá? A depuração de água livre, ela parece estar diminuída nesses indivíduos para uma cerca de 5,9 ml por minuto no idoso, né, comparado aí a 16,2 ml por minuto no adulto, é uma queda substancial. Essa alteração, inclusive, ela se manteve mesmo após a correção pela taxa de filtração glomerular. Em situações de privação de água, a osmolaridade urinária alcançada por indivíduos ao redor de 68 anos é de cerca de 882 miliosmol por litro, e adultos, eles geralmente conseguem alcançar uma osmolaridade urinária de 1.109 miliosmol por litro, né? Ou seja, o idoso, ele parece não conseguir fazer concentração urinária na presença de privação de água, comparado aí ao indivíduo adulto jovem, tá? A diminuição da taxa de filtração glomerular não é o fator, né, maior determinante nessa incapacidade de concentração urinária, e mecanismos adicionais, como, por exemplo, o aumento relativo do fluxo sanguíneo para a região medular renal, e o subsequente declínio, né, na eficácia do sistema de contracorrente, eles podem estar presentes e serem aí fatores associados. Sob condições de acesso livre à água... Isso na internet sobre fatores associados. Gente, vocês ouviram isso daí? Sim. Eu não sei o que é isso, não sei se foi a Siri, sei lá. Vamos embora. Então, quando a gente considera aí situações normais, não é, onde o indivíduo ele consegue ter acesso à água, por exemplo, isso não tem nenhum impacto, tá? Essa inabilidade, ela não apresenta nenhuma significância clínica, essa inabilidade de concentrar a urina, por exemplo. Mas quando a gente tem uma ingesta limitada, tá, de água, o que ocorre é uma desidratação que se instala mais facilmente nesse indivíduo idoso, tá? E a gente deve recordar ainda que o indivíduo idoso, ele pode sofrer atrofia do centro da sede, né? E com isso, ele pode estar mais suscetível à desidratação grave, porque ele não consegue concentrar muito bem a urina, e ao mesmo tempo, ele não tem essa resposta ao aumento da osmolaridade plasmática tão facilmente para poder sentir sede e ter acesso à água. Vocês podem lembrar disso quando vocês veem aquelas notícias, sempre que entra no verão europeu. E aí vocês veem idosos morrendo na Europa por desidratação. O que acontece é isso, né? O idoso tem uma atrofia do centro da sede, então quando a osmolaridade plasmática dele aumenta, né? E aí a gente deveria acionar o centro da sede para que a gente pudesse ingerir água e diluir o nosso plasma. Ele não tem essa resposta de forma muito eficiente, ele fica lá tomando um gelato na praia de Piazza, de não sei das quantas, com o sol no lombo, entende? Vai desidratando, vai perdendo volume de água, não sente sede adequadamente, e ao mesmo tempo ele não consegue concentrar a urina de forma tão adequada para poder restringir essa água. E o que acontece é que eles acabam desenvolvendo desidratação grave e, por vezes, acabam morrendo por isso, tá? E qual o significado clínico de parte dessas alterações que eu falei para vocês, tá? O primeiro tópico não existe terapia comprovada para interromper ou reverter os declínios relacionados à idade na taxa de filtração glomerular, tá? E por que eu fico falando de taxa de filtração glomerular, taxa de filtração glomerular? Porque como vocês viram lá em fisiologia, basicamente, essa seria a função principal do nosso rim, né? Fazer, de fato, a filtração glomerular, e aí depois a gente teria a reabsorção e a secreção tubular para formar a urina, de fato, jogando aí
para fora do nosso corpo, excesso de água, de eletrólitos, de ácidos, né, e de escórias. Qualquer terapia que a gente resolva fazer para aumentar a taxa de filtração glomerular, tá, fazendo com que os néfrons funcionais que restaram, que não sofreram aquela nefroesclerose, eles filtrem mais, pode, na verdade, ser, inclusive, prejudicial, ao invés de benéfica para esse rim envelhecido, tá? Porque a gente vai induzir uma hiperfiltração que é patológica, né, por néfron, e essa sobrecarga pode levar a lesões adicionais. Então, a gente, de fato, tem que entender que o processo de envelhecimento faz parte, tá, do nosso ciclo biológico, e não existe, no momento, terapia para essa queda na taxa de filtração glomerular, e determinadas terapias, elas podem ser até deletérias. Existem pesquisas, não para alterar a taxa de filtração glomerular, mas se fala muito de intervenção naqueles mecanismos básicos que eu comentei lá na frente, para evitar que o processo se instale, tá? Então, aí, agonistas do cloto, tá? E outras medicações que interfiram lá diretamente naqueles mecanismos moleculares. O segundo tópico é que pacientes com reduções da taxa de filtração glomerular relacionadas à idade, eles podem precisar de ajustes de dose de medicamentos que têm a principal via de eliminação, a renal, tá? Então, se vocês, um dia, né, vocês vão ver, vão estar mais à frente atendendo os doentes, você percebe que é um doente idoso, e aí você precisa estimar qual é a taxa de filtração glomerular desse indivíduo, porque se essa taxa de filtração glomerular for de fato reduzida, você vai ter que ajustar a dose da medicação para esse indivíduo, para que essa droga não seja nem nefrotóxica, nem cause, né, para esse indivíduo uma lesão renal ou uma intoxicação, porque ela vai ficar recirculando no corpo, porque ela não vai ser eliminada pelo rim de forma adequada, porque a função ela está prejudicada, tá? O terceiro tópico é que a perda desses néfrons funcionantes, nessa nefroesclerose e a queda da taxa de filtração glomerular resultante, né, que vai estar associada aí a esse envelhecimento normal, eles colocam o indivíduo em um maior risco de lesão renal aguda. E por quê que existe esse aumento do risco de sofrer lesão renal aguda? Porque conforme eu vou perdendo os néfrons por nefroesclerose, eu vou perdendo também a minha reserva funcional do órgão, tá? Então, enquanto um adulto jovem consegue ter um mecanismo de lesão instalado de forma aguda e resistir, né, com hipertrofia, com, enfim, a ação dos outros glomérulos, dos outros néfrons, para poder dar conta daquele trabalho, o idoso já perdeu uma quantidade acentuada de néfrons e ele não consegue aí responder de forma tão efetiva a um insulto agudo, tá? E o quarto tópico é que, no geral, esses declínios típicos da taxa de filtração glomerular relacionados à idade, lá em torno de 45 a 59 ml por minuto, como vocês viram lá em fisiologia, o normal é cerca de 100 ml por minuto, esses declínios aí até essa faixa, elas têm pouco ou nenhum efeito na expectativa do indivíduo, e também não aumentam o risco desse indivíduo de ir para a diálise, tá? É muito provável que o indivíduo acabe morrendo por outro motivo, e até mesmo pela própria senescência, do que de fato ir para a diálise, desde que nesses estágios aí, tá? Abaixo disso, os riscos, eles começam a aumentar de forma mais substancial. Finalizando todo esse combo desesperador aí do envelhecimento no rim, eu queria falar em alguns tópicos, né, mais simples, sobre alterações relevantes no trato urinário, né, com o envelhecimento do indivíduo. E algo relacionado principalmente à clínica, né, e à clínica mais comum do dia a dia para vocês como médicos generalistas. Nós temos uma flora bacteriana vaginal, tá certo? Conforme ocorre a menopausa, né, como parte do próprio envelhecimento da mulher,
a gente não vai ter a ação do estrogênio naquele local, e isso vai levar à atrofia do epitélio vaginal. Com isso, nós vamos ter uma alteração da flora vaginal, tá? E isso vai levar a um aumento do risco de infecção urinária nessas mulheres, tá? A própria atrofia do epitélio vaginal também pode levar a alterações locais, né? E como vocês se lembram lá de anatomia, acima da vagina, entre os grandes lábios, nós vamos ter a uretra, tá? E essas atrofias epiteliais podem levar também a alterações na configuração, né, anatômica, também aumentando o risco de infecção nessas mulheres já na idade mais avançada, tá? E isso é muito importante, porque uma das medidas que a gente pode fazer nessas mulheres para evitar essas infecções urinárias de repetição que podem levar à piora da taxa de filtração glomerular a longo tempo, tá? Se houver pielonefrite associada, é fazer a reposição tópica de estrogênio, tá? Então, após a menopausa, vai ocorrer atrofia do epitélio vaginal, isso vai levar em alterações da flora vaginal dessas mulheres, o que vai aumentar o risco de infecção urinária, tá? Fazendo a reposição com estrogênio tópico, você consegue, né, renovar esse epitélio vaginal e aí retornar para a flora mais rica em lactobacilos, por exemplo, está impedindo aí a ascensão de Escherichia coli e outros germes uropatogênicos. Já no homem, acontece um outro processo associado ao envelhecimento, tá? O homem, ele começa a ter hiperplasia prostática, tá? A próstata do homem, ela começa a aumentar em tamanho. E como vocês devem lembrar de anatomia, parte da uretra passa entre a próstata, né? Nós temos uma uretra prostática. Com o aumento dessa próstata, começa a ocorrer uma compressão extrínseca, né, dessa uretra. E com isso, começa a haver resistência à saída da urina, e isso aumenta o resíduo vesical. Ou seja, a bexiga, que deveria ficar vazia, né, em determinado momento, após a urina, ela começa a ter resíduo, começa a ficar cerca de 5 ou mais ml de resíduo na bexiga, e isso também vai ser ruim para o homem. Por quê? Porque o aumento do resíduo vesical aumenta o risco de colonização bacteriana na bexiga, aumentando o risco de infecção urinária no homem idoso, o que não ocorre geralmente nos homens mais jovens, tá? Então percebam aí que alterações no epitélio vaginal em decorrência da baixa de estrogênio com a menopausa, né, e a hipertrofia prostática com compressão extrínseca da uretra, eles vão ser aí fatores do envelhecimento do trato urinário que vão implicar, né, no aumento do risco desses indivíduos de apresentar infecções urinárias, tá? Basicamente, do trato, eu acredito que esses sejam os fatores mais importantes. É isso. Vamos agora para as dúvidas de vocês.